Queridos, boa noite. Que Deus te abençoe, shalom, que Deus traga paz sobre a sua vida. E como toda segunda-feira eu tenho deixado aqui uma mensagem, um resumo daquilo que nós falamos na noite anterior, e eu queria deixar para você nesta noite o texto de Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4, que diz: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Isso está lá em Mateus capítulo 8, versículo de 1 a 4. O texto diz que, descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Jesus saiu do monte. Anteriormente ele estava no monte, falando a respeito das beatitudes, ou sermão do monte, ou as bem-aventuranças, como assim é chamado. Jesus havia realizado um grande sermão para uma multidão, mas especificamente para os seus discípulos que estavam perto dele, mas também para todos que ao seu redor se encontravam. E esse sermão motivou a todos que estavam ao seu redor. Foi um sermão direto aos corações, foi um sermão direto à realidade de cada pessoa que estava ali. Jesus havia pregado, falado de questões específicas para a vida de cada pessoa que estava presente. E isso trouxe um alento para aqueles ouvintes, porque cada pessoa que estava ali presente pôde ouvir de suas necessidades diretas para cada área de sua vida. Humildade, mansidão, pessoas que estavam sedentos de justiça, pessoas que precisavam de paz, pessoas que eram pacificadores e queriam também encontrar uma resposta. Tudo isso veio a trazer um alerta, mas também, com certeza, um alento para aqueles que estavam tão sofridos e passando por momentos tão difíceis. E ali, naquele sermão do monte, Jesus pôde expressar coisas maravilhosas que trouxe para aqueles que eram tidos marginalizados, pessoas mais simples, pessoas mais humildes, pôde trazer ao coração dessas pessoas uma alegria soberana e tremenda, porque para cada pessoa, houve uma resposta. E com certeza eles tiveram ali um momento de alegria e puderam ouvir da própria boca do Mestre que eles eram bem-aventurados por se manterem humildes, por se manterem pacificadores, por serem mansos, por estarem ainda esperando por justiça. Com certeza pessoas estavam ali ouvindo aquela mensagem e foram impactadas. Ao descer do monte, e obviamente isso tem uma conotação espiritual, porque Jesus é aquele que está acima de todos, aquele que está acima dos montes, né? Aquele que está acima de todos os homens, porque ele é o eterno e a sua espiritualidade está acima de qualquer um. Apocalipse diz lá no capítulo 4 que o Senhor está sentado no trono. O Senhor está no trono. Ao seu redor tem um arco da aliança. Tem os seres viventes ao seu redor, os 24 tronos ao seu redor. O Senhor está acima de toda a humanidade, está acima de todo o reino, acima de toda a criação e acima de todo o governo. O seu trono está acima. Não há nada que possa estar acima dele, é o soberano. E aquele que estava no céu, aquele que é eterno também, junto com o Pai, agora está diante dos homens, ele está acima, no monte, e agora é hora de descer. Isso é uma conotação espiritual de que aquele que está acima, aquele que tem todo o poder, aquele que tem em suas mãos todo o domínio e a espiritualidade acima dos homens, ele desce, se faz homem, né? E se faz servo, e ele não tem usurpação de ser igual a Deus, porque ele se iguala aos homens para que possa também sentir as suas necessidades. E agora ele desce do monte e ele se coloca numa posição daquele que vai descer, aquele que vai trazer resposta, aquele que vai encontrar os que estão abaixo, estão nos vales, aqueles que estão nos momentos difíceis, aqueles que estão passando por tribulações. Ele desce, o Senhor desce. Como ele desceu da glória aos homens, ele desce do monte para encontrar os mais necessitados. E o texto diz que um homem, especificamente um leproso, ele está nessa situação, precisando encontrar não só uma resposta, mas precisando encontrar um milagre. E ele
ao encontrar Jesus, ele veio a Jesus e o adorou. O texto diz que ele o adorou, ele se prostrou, ele reverenciou a grandeza do nome de Yeshua, de Jesus. Ele prostrou-se, ele adorou, ele prestou honra àquele que é todo-poderoso. Antes de mais nada, aquele homem, ele tinha todo motivo para desistir. Ele tinha todo motivo para virar as costas, ele tinha todo motivo para nesses dias que nós nos encontramos, algumas pessoas já, eu estou em depressão, eu estou me entregando a drogas, a bebidas e todas as outras armas demoníacas deste tempo, por algum motivo. Pessoas colocam sempre algum motivo, alguma resposta, tem sempre uma conclusão, tem sempre uma resposta para isso. Eu estou vivendo assim por causa disso, eu me entreguei a essa situação porque eu passei por isso, eu não encontrei mais resposta, eu não tive mais ânimo, eu já me entreguei. O texto diz que aquele homem tinha todo motivo para morrer, para se entregar. Mas o texto diz que ele se prostrou, ele foi a Jesus porque provavelmente ou ele ouviu do Sermão do Monte, ou alguém havia dito para ele quem era Jesus, ou ele já havia visto Jesus fazer algo sobrenatural. Eu sei que o texto diz que ele foi a Jesus e prostrou-se. Ele não faria isso se ele não soubesse quem ele era. Né? Como na casa de Nicodemos um dia disse para Jesus: sei que tu és mestre de Israel, porque ninguém pode fazer o que faz se não for mestre. Né? E aquele homem foi a Jesus e se prostrou. Ninguém reverencia ou presta honra a Deus se não conhece o que ele é, o que ele faz e quem é digno de receber essa honra. Aquele homem prostrou-se diante de Jesus porque ele sabia quem Jesus era. No seu coração ardia o fogo do Espírito que dizia que ali estava o Filho do Eterno, o único que é digno de dar vida e tirar vida, aquele que pode ressuscitar os mortos, dar vista ao cego, curar o coxo, aquele que pode trazer da morte a vida. Então ele foi a Jesus e prostrou-se. Ele rompeu barreiras, paradigmas, ele venceu preconceitos, ele venceu as limitações, porque ele poderia morrer ali mesmo. Poderia ser apedrejado, ele poderia ser assassinado ali, porque ele era um leproso, era tido como alguém impuro e não tinha o direito de viver em sociedade e nem mesmo sequer chegar perto de alguém. Segundo a tradição, um leproso ele tinha que ficar a 15 metros de distância de uma pessoa e gritando imundo, para que ninguém viesse à sua direção e se igualar a ele impuro. Né? Ficar impuro cerimonialmente, como também adquirir aquela doença que poderia ser transmitida. Ele deveria ficar a 15 metros de distância. Se ele estivesse a favor do vento, ele deveria ficar a 60 metros para que as pessoas não fossem contaminadas, porque ele era esquecido de Deus, um amaldiçoado por Deus, assim as pessoas julgavam. Muitas vezes esses leprosos ficavam em cidades destinadas a ele, locais destinados a ele, chamados leprosários, eles ficavam juntos ali mesmo, lançados à sorte, para morrer mesmo, longe da sociedade, famílias já haviam abandonado, não havia mais esperança, porque era uma doença que não havia cura. E aqueles que assim eram acometidos dessa doença eram tidos como pessoas esquecidas de Deus, amaldiçoadas. E muitas vezes a pergunta era: quem pecou? Ele, os seus pais? Quem pecou? Essa é a pergunta que sempre ficava no ar. Mas tudo é para a glória de Deus, como aquele cego, tudo para a glória de Deus. E o texto diz que ele o adorou. É de despertar em nós um interesse tremendo nessa palavra, porque nós vemos as nossas condições hoje que Deus nos concedeu. Nós falamos, pensamos, agimos, comemos, trabalhamos, temos toda a possibilidade de prestar honra ao Filho do Eterno, ao Eterno também, e Ele é o Eterno. Mas, por vezes, nós nos deparamos com as limitações, as barreiras que nós mesmos criamos. Mas o texto diz que aquele homem não limitou a sua fé, aquele homem não perdeu tempo, aquele homem não deixou-se levar pelas circunstâncias, mesmo sendo leproso, mesmo sabendo que ele poderia morrer, ele sabia que aquela era a única oportunidade que ele tinha e ele se prostrou-se diante de Jesus. Como que está o nosso coração nesse dia? O que nós temos feito? Às vezes nós estamos perdendo tanto tempo fazendo coisas ao nosso redor e deixamos a nossa vida passar, ou ela nos levar, como diz algumas canções, e não temos a oportunidade de nos prostrar diante de Deus. Aquela hora tão importante de nos lançarmos diante dele,
pode ser com choros, súplicas, lamentações, deprecações, no que for, o agradecimento, uma hora que nós nos lançamos, o nosso coração se abre, porque a pouca fala que o coração está cheio. Porque do coração procede as saídas da vida. Aquele homem buscou, primeira coisa, ele viu em Jesus aquele que tinha autoridade sobre a sua vida. Porque ele lançou-se diante de Jesus e o adorou. Ele sabia que Jesus tinha soberania sobre a sua vida, que ele era alguém enviado de Deus, que poderia ser honrado. Ele se prostrou-se diante de alguém que é poderoso, daquele que detinha o poder da vida. Então diz que ele lançou-se diante de Jesus e o adorou. Ele não tinha uma outra coisa a ser feita a não ser o adorar. E a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Nós nascemos para o louvor da honra e glória do Senhor. A outra coisa que o texto diz importante é que ele foi a Jesus, se quiseres, pode me tornar limpo, pode me purificar. Se quiseres. Ele não ensinou a Jesus, ele não disse o que era para ser feito, ele não orou dizendo para Jesus o caminho a ser seguido. Ele disse, se o Senhor quiser, se a sua vontade for esta. Me fez lembrar da própria oração de Jesus ao Pai, que disse, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No Getsemane, ele diz, seja feita a sua vontade, não a minha. Mas se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Jesus ensinou como orar, mas este homem que não havia sido ensinado por ele, pôde trazer algo revelatório, algo do Espírito nos seus lábios. Se o Senhor quiser, se for a sua vontade, se for o seu desejo, pode me purificar. Ele deu honra a Jesus, ele deu autonomia a Jesus, ele deu autoridade a Jesus sobre a sua vida. Ele sabia que Jesus é aquele que podia dizer, com uma só palavra, ele poderia mudar todas as coisas. Mas também com uma só palavra ele poderia dizer, eu não quero. E assim a vontade dele seria feita. Então, isso serve para nós, amigos, irmãos. Quantas vezes nós ensinamos ou queremos ensinar Deus? Às vezes nós oramos dizendo para Deus os caminhos a serem seguidos. Às vezes pedimos para Deus com uma arrogância. Há pessoas que colocam Deus contra a parede, como se Deus fosse obrigado a nos atender. Tudo está em suas mãos, tudo foi feito por Ele, para Ele, por meio dEle. Todas as coisas por Ele foram criadas, Ele é primogênito da criação, primogênito entre muitos irmãos. Não temos o direito, a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Deus nos ama porque a palavra do Senhor diz que Ele nos criou e Ele nos amou primeiro. Não temos o direito de exigir de Deus. As nossas orações devem estar no centro da vontade de Deus. Se assim o Senhor quiser, que seja feita a sua vontade. Mas aquele homem tinha a sabedoria já do Espírito na sua vida. Ele diz, se o Senhor quiser, que a nossa vida seja regida pela vontade de Deus, que os nossos interesses sejam da vontade de Deus, que o nosso pensamento sejam os pensamentos de Deus, que as nossas vidas estejam sendo regidas pelo poder do Espírito. O próprio São Paulo ele disse, se eu tenho que comer, o que vestir, o que beber, já me basta. A vontade de Deus é soberana sobre a vida dos seus servos. E se o Senhor quiser, pode me tornar limpo, pode me purificar. Outra coisa importante é que ele sabia que a sociedade, com conceitos dos homens, diziam que ele era um ser impuro também, no hebraico. Ele estava separado da comunidade de Israel, ele estava separado da adoração, ele não poderia se chegar ao templo, ele estava separado da sua própria vida social, da sua vida familiar, e era tido como impuro. Muito poderoso isso. Aquele homem não buscou em Deus riqueza, ele não buscou em Deus bens materiais, ele não falou para Jesus, Jesus, eu quero voltar para minha casa, eu quero voltar para minha família, Jesus, eu quero isso ou aquilo. Não. Ele disse, Senhor, tudo o que eu quero. Primeiro, é que o Senhor seja adorado, porque eu já me prostrei diante do Senhor. Que o Senhor tenha autoridade sobre a minha vida, porque eu sei que será feito só o que tu quiseres. A outra coisa é que o Senhor pode me purificar. Tudo isso resume-se em uma só palavra. Eu quero ser um servo teu, eu quero ser um adorador. Purificar
tornar o homem apto para Deus, é estar apto para chegar aos seus atos. Aquele homem sabia que ele estava distante de Deus, pela sua própria natureza, pela sua própria condição de vida, ele estava longe de ser um adorador. Ele poderia até prestar culto a Deus na sua singularidade, na sua particularidade. Ele poderia adorar onde ele estivesse. Ele poderia até adorar a Deus, mas ele sabia que ele não poderia fazer isso em comunidade. Ele estava longe da comunidade. Ele estava longe do conceito de igreja de corpo. Ele não estava apto para aproximar-se dos atos de Deus em comunidade, porque ele era tido como alguém impuro. O que é mais importante no texto para esse homem é que ele queria ser purificado. Ele não queria os bens materiais, ele não queria os bens, nem mesmo celestiais, poder, glória, dons espirituais. O que ele queria era ser apto a apresentar-se a Deus. Eu preciso ser purificado. Ele não pediu, eu não quero ser curado. Ele não pediu, eu quero ser colocado novamente dentro do conceito de família. Ele não, eu preciso ser purificado. A coisa mais importante que aquele homem aprendeu na sua vida é que ele precisava ser liberto daquilo que impedia de se achegar a Deus. Ah, meu amigo, meu irmão, quantas vezes nós estamos preocupados apenas com os acessórios, aquilo que nos agrada, aquilo que satisfaz o nosso coração, aquilo que nós podemos adquirir com nossas mãos, aquilo que o mundo diz que é importante para nós, mas nós esquecemos de que a coisa mais importante nessa vida é apresentarmos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque é o nosso culto racional. Romanos capítulo 12, já o Paulo diz isso. Aquele homem sabia que a coisa mais importante na vida do povo de Israel é saber que eles eram sacerdotes do Eterno, de que eles poderiam se apresentar diante de Deus. E isso ele não podia fazer. Às vezes nós estamos preocupados até com o dia de amanhã, o que vai comer, o que vai beber, o que vai fazer, quanto vai ganhar, quanto vai ter, qual carro comprar, qual roupa vestir, mas nós não nos preocupamos com como está vivendo a nossa alma. A Bíblia diz que nós devemos temer a Deus que pode lançar a nossa alma no inferno. O que adianta ganhar o homem o mundo todo e perder a sua própria alma? Aquele homem sabia que para ele as coisas do mundo poderiam passar, mas se Jesus o purificasse, ele estaria feliz. Concluindo isso é um resumo daquilo que o Senhor nos deu. Jesus disse para ele assim, depois de ele ser curado, Jesus disse, quero, seja limpo. A vontade de Jesus, o desejo de Jesus é o coração do Pai. Ele veio salvar o que se havia perdido. Ele não veio para os justos, mas para os injustos. Ele disse, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Jesus, quero, seja limpo. Ao ser curado, Jesus disse para ele, vá até o sacerdote e apresenta a oferta que Moisés disse para testemunho. Muito importante. O que Deus faz em nossas vidas é para a glória dele e para testemunho daqueles que precisam acreditar nele. Tudo que Deus faz não é para ser colocado a quatro cantos da terra, mas haverá um momento em que Deus vai nos utilizar para edificar a fé de alguém. A cura que Deus opera na minha vida, o que Ele faz a cada dia na minha vida, deve ser notado por outros que estão ao nosso redor, porque nós apresentamos frutos de arrependimento. Tudo que Deus opera em nós é para a glória dele, e o resultado será em nós a edificação da nossa vida, como corpo, como família, como igreja, como Israel, como um povo santo do Senhor. Mas com certeza isso vai edificar a tantos outros que estão ao nosso redor. Quando aquele leproso fosse ao sacerdote, com certeza o sacerdote iria perguntar como que isso aconteceu. E ele diria, o carpinteiro de Nazaré, o filho do Eterno, o Machia de Israel, me curou. Então, isso seria notório para as pessoas. Somente alguém que tem o poder de Deus é capaz de fazer tal feito. Muitos de nós fomos curados. Talvez não de uma lepra, talvez não de um câncer, talvez não de uma AIDS, mas fomos curados da chaga mortal chamada pecado. E as pessoas precisam saber que nós hoje não somos dominados mais por esse pecado. A lepra que nos consumia, aquilo que matava a nossa alma, aquilo que tirava de nós a nossa intimidade e também a capacidade de nos achegar a Deus, a célula que era contra nós
foi cortado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, que o sangue dele nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purificou. O sangue do Cordeiro de Deus, perfeito, que foi colocado ali, naquela cruz do Calvário, nos livrou do pecado da morte. E hoje nós temos o acesso ao Pai pela aliança que Jesus fez conosco. Renovação dessa aliança que ele fez com seu povo. E hoje, o que fazemos, o que somos, é para testemunho da sua glória e para a sua honra. Então, meu irmão, minha irmã, nesta noite, se você está acometido de alguma enfermidade, de algum pecado que o impede de se chegar a Deus, você tem 3 caminhos a ser feito. Um, adore o Senhor. Outro, saiba que Ele tem uma vontade perfeita e boa para a sua vida. E 3, saiba que Ele quer hoje curar você. E 4, que você testemunhe desse feito em sua vida para a glória de Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Que a shalom de Deus esteja na sua vida, que a paz de Deus invada o seu coração, que essa mensagem resumida seja para você um instrumento, eu não sei, simples, a forma em que eu tenho feito isso, muito simples, gravando para você, às vezes, de uma maneira muito simples, mas eu sei que esta palavra pode alcançar o seu coração. Que Deus te abençoe, que o Eterno te abençoe, te cure e Ele diga, quero, seja limpo, em nome de Jesus. Amém.